peguei naquela parte que você estava falando sobre o exemplo das mãos. Sim. Sim, eu peguei aquela parte, aí foi quando acabou a luz em casa. Tá, no... Não, tá. é que não tinha nada a Então ver. só para repassar a fotometria, Sim. lembra, Mari? O que é fotometria? Sem colar. É a forma de medir. É a técnica que a gente usa para medir a luz. Sim. Chama fotometria. Tá? Por exemplo, tem essas luzes aqui no ambiente. A medição que a gente vai fazer, se essa luz está super exposta, se ela está muito clara, Clara. ou subexposta, muito escura, Sim. chama fotometria. Ok. Essa medição. Sim. Tá? Então, fotometria é a medição. Tá, eu mostrei uns exemplos, tá? Lembra desse aqui, ó, o fotômetro? Tu chegou a ver, não? Não, esse eu não cheguei a ver. Papai, cadê a luz? Tem algumas por aí. Tem alguns por aí? Tem. Então, aí a fotometria a gente vê por esse fotômetro, Ok. que é essa reguinha aqui, parte do zero, Sim. aí vai para alguns positivos ou alguns negativos. Nesse caso aqui, está mostrando o que geralmente na maioria das câmeras vai mostrar, que é até mais 3 ou menos 3. Tá. Mas nem sempre vai ter isso, às vezes vai ter só mais 2 ou menos 2, só para dizer que está muito escuro ou muito claro. Então, no caso, quando é mais claro ou mais escuro? Mais é mais claro. Mais é mais claro. Sempre positivo é mais claro, Positivo. negativo é mais escuro. Entendido. Ok. Ok? Então, no fotômetro a gente vai ver isso. Então, aqui tem um exemplo que eu mostrei lá no slide, que era uma foto, teoricamente, com a fotometria perfeita, Sim. que é essa do meio, né, que tem a quantidade de luz que a câmera considera perfeita. Tem uma super exposta, sai muito clara, e a subexposta, que é um Ok. pouco mais escura. Tá? Aí que a gente entrou na parte dos pilares, que é como Sim. fotometrar. Ok. A gente faz a fotometria regulando os 3 pilares da fotografia, que é a abertura do diafragma, Sim. que é da lente, literalmente ligada à lente, o ISO, O ISO. que é a sensibilidade do sensor à luz, e a velocidade do obturador. Sim. Tá? Aí vocês podem pegar uma câmera. Tá. Pode pegar, né? Qualquer uma, né? Qualquer uma. Todas elas estão com a lente igual, elas têm pouca diferença entre elas. No caso dessa câmera que o Elton pegou, tem um botão de liga e desliga. No que a Mari pegou, ele é no próprio Dion aqui, ó, das funções. Aqui, né? No dela. No dela, tá? No meu O aqui teu é no- só ligar. Ah, tá. Então liga ou desliga aqui. Esse aqui, né? Isso. No caso dessa aqui, ok. É. Ligou. Aí ele já tá num modo pré-definido aqui já, tá? Sim. E para a gente poder controlar os 3 pilares, a gente vai fazer tudo lá no manual. Coloca lá no M. No M. Orelha. Perfeito. Entendi. Aí no M a gente vai conseguir controlar tudo na câmera. Exposição manual para aparecer Isso. aqui, ok. Tudo manual a gente vai conseguir controlar. Ah, tá, tudo manual. E o manual seria, agora você tem que explicar. A gente vai controlar todos esses parâmetros. A abertura do diafragma, o ISO e a velocidade. Sim, e que eu estou reparando que aqui vem aqui o ISO, né? Tá até escrito ISO aqui na Isso. câmera, né? A abertura do diafragma seria, e qual o símbolo desse aqui? Nesse caso, como cada câmera pode ter uma especificação diferente, nem sempre o ISO vai estar aqui, então a gente vai fazer tudo no digital, Ah, sim, sim, sim. tá? Para a gente conseguir mexer nas configurações, é lá na letra Q, no botão que tem a letra Q, aqui ó. Letra Q, sim. Pode clicar aí nele. Aí vai aparecer um quadradinho, um retângulo laranja aí na Alto, tela. sim. Pronto, com esse retângulo laranja a gente controla o ISO. Deixa eu voltar aqui. A gente controla o ISO, Sim. tá vendo? Por esse Dion aqui, ó. Ah, isso Aí ela... teve aumentando. Isso. E aí ele vai diminuir ou aumentar o ISO. Não é nesse meu caso aqui, Aperta o Q. porque é outra vez. Isso. Aí gira. Ah, tá. O ISO, você falou o seguinte, que existia uma regrinha, né? Eu lembro que você falou de uma regrinha. E fez o exame, fez um exemplo com as mãos, foi isso? Não, né? das mãos. Não? Isso. Vamos pro ISO então primeiro, já que a Tá. dúvida ficou no ISO. Tá. O ISO é a sensibilidade, né? Sim.
Tá, então aqui ó, nesse exemplo, eu tenho tudo o que acontece em relação ao ISO. Se eu tiver o ISO menor, ele vai estar com uma definição melhor a imagem. Sim. Quanto menor o ISO, Quanto melhor a menor. definição. Quanto maior, menor a definição. Só que eu vou ter mais luz. Tô compreendendo, tô compreendendo. Então, por exemplo, vamos tirar a tampinha da lente. A Ó, definição. aperta os dois. Só apertar o botão de disparar. Compreendi. Tá? Bom, deixa eu ir Ó, no esse botão aqui ó, da telinha é o Live View, pra gente ver ao vivo. Ele vai mostrar o que a lente está vendo direto na nossa tela. Ok. Tá vendo? Nessa configuração que está aqui, Sim. nessa configuração que está na minha câmera, tá muito escuro. Sim. Eu não consigo captar nada, ó. Tô Só consigo vendo. captar essa luz forte, mas ela tá parecendo só um quadrado, né? Isso é referente ao ISO, ou não? Isso tem a ver com ISO. Isso tem a ver com a configuração que já estava pré-definida na minha câmera, ó. A velocidade 1/2000, Tá. f4.5 e o ISO 100. Ok. E nesse caso aqui? Eu estou conseguindo ver nitidamente ali Isso. a imagem, né? Mais ou menos, só tá desfocado um pouquinho. Sim. Ó. Aqui está dizendo que está com ISO 6400, Tá. só que olha a qualidade da imagem. É, ela não está tão... Porque quanto maior o ISO, O ISO... Ah, menor definição. entendi. Poxa, é questão de também praticar aqui também, né? Sim, não, é a questão a gente costumar fazer essa leitura. Ok. Ok. Tá? Porque a gente geralmente não faz, a gente aperta o botão e tira a foto. Sim. Né? Geralmente está no ok. automático. Ah, tá. Então na regulagem manual, vamos trocar que essa aqui é mais fácil, Mari. Então aqui a manual seria aqui a diminuição ou aumento de ISO, né? Seria Isso, se tiver o ISO selecionado. A gente vamos voltar lá para as configurações. Vamos. Fecha o Live View, aperta na câmerazinha. Ok. Aqui. Fechou. Beleza. Fica A gente vai selecionar o Q O que? para poder configurar os parâmetros, né? Ok. No meu caso aqui já apareceu no meio. Então a gente vai aperta para o lado, ele vai selecionar um dos três. O primeiro, que é 1/outro número, é o tempo. O tempo de exposição é 1/x, que o x pode ser qualquer número, né? Então o tempo de exposição é uma fração de segundo. Então esse primeiro 1 é 1 segundo. 1 segundo, ok. Então aqui eu estou dividindo 1 segundo por 400. Na tua está dividindo 1 segundo por quanto? Por nada. Tá Não 30. Tá nada, só tá 30. Então é tá isso meio mesmo. segundo. Meio segundo, ok. Tá? Ou meio segundo ou tá 30 segundos. Vamos fazer um clique pra gente ver. Vamos. 1, 2, 3, 4. Tá 30 segundos. Ajuda pra fechar esse negócio. Tá, senta lá que daqui a pouco você vai ser nossa modelo. Então ele tá 30 segundos aí captando a luz. Ok. Então, pela luz que tem no ambiente, a gente vai ver como vai ser o resultado dessa foto aí, de Sim. 30 segundos de exposição. Ok. Então o sensor da câmera está 30 segundos exposto à luz ambiente. Sim. Tô compreendendo, Rafael. Olha lá. Então, como tem muita luz ambiente e ele ficou muito tempo exposto, não dá para definir imagem nenhuma. Ele só Ok. fica branco. Deixa eu mostrar lá na câmera. Isso. Entendi. Ó, 30 segundos exposto o sensor à luz. Entendeu? Entendi. Então já Perfeitamente. sabe que se for nessa definição nessa configuração, vai ficar muito exposto. Sim. Então o que tem que fazer? Diminuir esse tempo de exposição. Ok. Então no caso eu tenho 30 segundos, tem que diminuir o tempo. Tem que diminuir o tempo. Então vai lá, clica no Q, Ok. Mais uma que é isso. aí vai pro lado até chegar no 30, pro lado. Ok. Ah, vai no minuto, tem que ir no minuto. Né? Aí vem pro lado, Ah, sim. aí você vai reduzir, vai aumentar o tempo, na verdade, né? Porque o tempo já está muito baixo. Boa. Contrário. Aumentar. Por 2 minutos. Como se fosse pro lado positivo lá. Tu tá indo pro lado negativo. Ao contrário. Isso. É isso. Pode ir mais. Ah, compreendi.
Está aumentando o tempo. Isso, Olha, 1 por 1.250. isso. O ideal, 2.000, 4.000. o ideal, qual seria o ideal mesmo? O ideal vai ser pro momento. Para o momento, ok. Tá. Então, por exemplo, se for tirar foto de uma pessoa dançando Sim. e você quer congelar tudo, o ideal tem que ser acima de 1/160. Ah, tá. Tá, entendi. 1/160. Porque você vai dividir 1 segundo por 160. E vai ser esse tempo que vai congelar. Poxa, interessante isso, hein? Pra mim é algo novo que... Quer tirar uma usar. foto com esse aí, Mário, pra ver como é que tá? Tirar foto de mim, né? Como saiu primeiro a condição de luz? Você Só tirou, apertar no ó. botão embaixo pra visualizar aqui, ó. Deixa eu quero tirar foto pra mim. Muito Tu vai escuro, tirar, por quê? tu vai se- A velocidade está muito rápida, não deu tempo nem do sensor enxergar a luz. Entendeu? Ele quer tirar Então é com isso que tu reduz essa velocidade. tirar uma foto pra mim. Então é isso. Se tiver muito lento, ele vai captar muita luz. Ele vai ficar o tempo Sim. todo exposto mesmo que seja baixa luz. Então ele vai ficar muito tempo captando essa luz. Você quer tirar foto de mim? Daqui a pouco, filha. Aceita ali um pouquinho. Aí você, por exemplo, tá muito baixa a velocidade, então ele vai captar muita luz. Sim, Então vai ficar muito claro. Se tiver muito rápida a velocidade, vai captar... não vai dar tempo de captar luz. De luz, porque sim, tá muito sim. rápido. Sim, sim, sim. No caso, no primeiro exemplo, estava com 30 segundos aqui. Isso. Aí ficou muito claro, né? Isso. Nesse caso aqui, já vai... Com já... certeza vai ficar muito escuro, porque Muito não vai ter escuro. tempo do sensor enxergar luz nenhuma. Porque vai ser muito rápido. Entendi. Entendi. Tudo bem. Então uma média, assim, para fotografar pessoas vai depender muito também da luz. Se tiver muita luz, aumenta a velocidade que você sabe que vai conseguir captar melhor. No caso, durante o dia, né? Assim, ao ar livre. Aí vai depender da condição do sol. Se tiver nublado é uma condição. Se tiver o sol forte direto na pessoa é outra condição. Então é tudo muito relativo. Por isso que é Sim. importante entender os três. Porque entendendo os três, tu consegue fazer a configuração melhor. Ok. Ideal para o momento. Ok. E geralmente, sobre a luz, vamos supor, se vem a luz solar, sobre a luz solar, Cuidado, filha. o ideal é bater a foto. Você explicou isso na primeira aula, se eu não Uhum. me engano, né? Então o ideal é bater a foto, relembrando, bater a foto com o sol de frente para mim, Isso. com o sol de frente para mim, Isso. né? Até porque contra o sol, tu vai ter uma... Olha a quantidade de luz entrando aqui. Digamos que ele seja o sol. Ó, Sim. como fica em volta. Tá, Tá vendo? tô vendo, Vocês, perfeitamente. você tá Fica sem tirando definição tudo, ó. Sim. Perde o contorno do que tá na frente, perde o contorno do que tá em cena, Sim. ó. foto pra mim? Agora, se for o sol, se o sol, Se for o tiver contrário- o contrário, Você vai ser o modelo agora. Ó. nossa, que diferença, hein? Poxa. Mesma entendi. configuração, eu não mudei a configuração dela. Sim, sim. Eu só mudei o posicionamento. Muito Entendeu? bom, entendi. Pô, caramba, legal, gostei. Então, o primeiro aqui na câmera é o tempo de exposição. Sim, A gente aperta o Q, usa as setinhas na lateral para mudar a opção. No tempo de exposição, a gente procura o tempo ideal. Por exemplo, se tiver muito lento, vai vir mais luz. sim, Que às vezes é isso que a gente quer mais luz. Para a foto não ficar muito escura, né? Sim. Depende do momento. sim. Só que se tiver muito lento, até a nossa respiração e o batimento cardíaco pode atrapalhar na foto. É mesmo? Mas É. por que disso? Por exemplo, a foto que eu fiz tua ficou um pouco borrada. Não, não pega, não pega. Ficou um pouco borrada. Sim, Tá vendo? Cecília, senta ali. Por quê? Por causa da minha respiração e o tempo. Foi mais rápido do que o tempo que eu consegui ficar parado. Se tivesse num tripé, por exemplo, ia ficar melhor. Então, o que a gente faz? Para que isso não influencie. No meu caso, eu sempre faço as fotos acima de 1/50. Que é um que eu sei que eu vou conseguir congelar na minha mão a imagem. ok. Sem problema de respiração e nada, Sem né? problema da respiração, sem parar de respirar e sem o coração parar de bater. Ok, ok. Porque até o batimento cardíaco Tá. pode influenciar.
Então isso me dá a entender que quando as pessoas estão fazendo foto de modelos no estúdio também, isso também influencia também, né? Sim. Ah, tá. A pessoa tem que estar. Poxa, interessante, hein? Que arte, hein? Gostando, tô gostando. Então aí a primeira que a gente já conseguiu entender foi a velocidade. Ficou Ok, claro a velocidade? Ficou bem claro. Então sempre vai ser 1 segundo dividido por algum outro número. Ok. Então se eu dividir 1 por 50, eu na minha mão, eu consigo fazer a foto. Sim. Aí já é questão de teste. Filha, Só um pouquinho, Cecília. filha, O papai senta tá, ali, tá por favor. explicando aqui pro tio aqui algo muito importante. 1/50 eu consigo na minha mão fazer a foto, Ok. tá? Então para mim é um tempo que eu consigo trabalhar. Para ter uma boa definição de ISO, para a imagem ficar melhor, o ideal seria o ISO 100. O ISO 100. No caso, o menor ISO, né? Claro. Dessa câmera, o menor é o 100. Existem câmeras que o menor é 50. Sim. Você Então, o ideal- comentou, né, sobre isso aí. Mas não são todas. Então, a maioria, essas três, por exemplo, elas são ISO 100, o Sim. mínimo. Sim. No que, No que é? O que? Ah, vem Aí vai aqui, pro lado. Vai pro lado, é. só voltar aqui, ó. De novo. Tá. E Aí roda o aqui, Dion. roda o Dion. Ah, sim. Ok, achei. Poxa vida, não é difícil, né? Não é. Não tem nada O de difícil, assim, na verdade, é equilibrar. Sim, tô compreendendo. É entender isso. Se eu aumentar muito a velocidade, vai ficar escuro. Tá. Se eu deixar muito mais rápido, vai ficar escuro. Se eu deixar muito mais devagar, eu posso borrar ou vai ficar muito claro. Foi o exemplo nessa câmera aqui, dos 30 segundos. E o ISO é esse. Se eu aumentar o ISO, vai ficar mais claro. Só que com mais claro, ele vai deixar a foto sem qualidade. Sim, Vai ficar com muito ruído. tô compreendendo. Então, para minha fotografia, eu prefiro deixar acima de 1/50 a velocidade. Sim, 1/50. A abertura, dependendo da lente, eu deixo sempre no máximo, na abertura máxima. Ok. Que a abertura é o inverso. Sim. A abertura do diafragma é aquilo que eu fiz o exemplo dos dedos. Quanto mais dedos, menos luz passa. Então, quanto maior o número, menos luz. Quanto menor o número, mais luz. Certo. Que é a ideia da persiana, né? Uhum. Então, aí a gente faz, Ó, senta. nesse caso, dessas lentes principalmente, essa pode usar até a abertura mínima mesmo. Porque a abertura máxima, quanto mais aberto, mais luz pode chegar até o sensor. Ok. O ISO, quanto menor, melhor a resolução da imagem. Assim. E a velocidade, se você aumentar demais a velocidade, fica muito escuro. Então, Se você reduzir demais, pode borrar e ficar muito claro. então o ISO define a resolução, né? É isso, Isso. né? Quanto menos, né? Fica melhor a foto, né? Sim, porque quanto mais sensível está o sensor à luz, maior a quantidade de ruído, de sujeira ele vai captar. Sim. Então o ISO é a sensibilidade. Se eu aumentar essa sensibilidade, é igual eu colocar um papel no fogo. Ele vai queimar mais rápido do que uma madeira. Sim. Então, Tá. porque eu aumentei a sensibilidade à luz, Compreendi. entendeu? Compreendi. Legal. Poxa vida, hein? Tá? Alguma dúvida aí, Mari? Não? Pô, legal, gostei. Então, qual que eu controlo a velocidade? É o ISO. O diafragma, não é isso? Não, a velocidade A velocidade é o É o primeiro. primeiro aqui, né? É, que esse aqui. 1 qualquer 1/, número. Isso. Esse aqui é a velocidade do obturador. É a velocidade que isso aqui acontece, ó. Sim. No caso tu falou que no teu caso tu falou que tu usa o 1/50, não foi? Daí pra cima. Daí pra cima. Tá. Daí pra cima. Tá, entendi. Eu tenho um amigo que ele consegue fotografar 1/30. Tá, 1/30. Eu já não consigo, porque pra mim já fica borrado demais. Puxa vida, né? Então isso aí também existe também a prática, Então, né? aí a velocidade tá ligada a isso aqui, ó. A velocidade que ele vai abrir e fechar. Que é a velocidade que ele vai expor o sensor que tá lá atrás à luz. Então a velocidade tá ligada a isso. É a velocidade que ele vai abrir e fechar. Quando demora, ele fica muito tempo aberto. Quando demora, eu vou 30 colocar os 30 tipo, 30 segundos. segundos, ele fica os 30 segundos. Colocar com 1 aberto. segundo. Sim, tô entendendo. Até. Isso, por isso que saiu aquela luz, que ele ficou muita luz. Né? Ah, vou colocar 1 segundo. Tô compreendendo. Então, quanto mais tempo ele é aberto, mais luz ele vai captar. Ok. Mas olha a foto.
Não teve foto, né? Entendeu? Entendi. Então, a menos que isso seja a intenção. Se for a intenção captar mais luz, aí, por exemplo, eu posso fazer... Como eu sei que o ISO, ele vai, quanto menor, ele vai deixar mais escuro. Só que vai Sim. melhorar a definição da minha foto, né? Tá. E a abertura, por exemplo. A abertura, quanto mais aberto, mais escuro. Sim. Então, se aqui eu estou deixando mais claro, aqui eu estou escurecendo. Então, eu vou equilibrar. Ah, tá. Vamos ver a nossa foto, como ficaria. Eu fazendo esse equilíbrio com a abertura. Ó, já dá para eu ver alguma coisa, para entender o que tem aqui. Sim. Entendeu? Só que aí no caso eu deixei escuro demais, então a gente consegue abrir um pouquinho mais o diafragma. Vamos fazer a foto para ver. Já dá para ver um pouco mais a Olha, bateria. Puxa vida, com certeza. Só que tem esse detalhe, né, de que tá muito devagar. Então, Sim. olha como fica a definição. Também fica baixa. É, Por quê? e não- Tem o meu batimento cardíaco, tem a minha respiração. Então isso tudo vai atrapalhar. Até meio trêmula, ela ficou trêmula Porque assim, como né? está aberto, ele está fazendo um desenho com a luz. Olha aqui, ó. Um exemplo. Ó, Tô vendo. como eu fiz um movimento, a luz ela saiu daqui e veio para cá, por conta do meu movimento. Ok. E é isso que faz a imagem ficar borrada. Vamos aproximar ela pra gente ver. Infelizmente eu não vou conseguir mostrar isso aqui pro pessoal lá Poxa vida. da hein? live, mas aí a gente faz uma ediçãozinha e depois tenta colocar no Olha só. YouTube. Caramba. Tá vendo? Sobreposto. Fica sem definição. Então é isso. A foto é na mão, eu vou ter que aumentar essa velocidade. Porque senão eu vou tremer. Tá? Compreendido. Então a abertura. Então, e a abertura do diafragma? Abertura do diafragma. É. A abertura do diafragma, ela tá literalmente ligada à lente. Tá? Então, essa abertura aqui, o senhor pode pegar outra lente para mim lá dentro do... Tá na caneca. Por favor. Essa lente aqui, vou mostrar a abertura máxima. 4.5. 4.5, tá. Ela não vai abrir mais do que isso, essa lente. Ele vai pegar uma lente lá que ela abre até 1.8. Isso me dá a entender que quanto mais aberto eu consigo captar, pegar mais toda, vamos supor, esse espaço aqui, seria isso? Não, a abertura da lente tem a ver com a quantidade de luz que vai chegar até o A sensor. quantidade de luz, ok. Então tudo bem. outra Abertura. vez, ok. Então a gente vai ver aqui, ó. No caso dessa luz aqui. Deixa eu Vamos aumentar o pra ISO nós para a aqui. gente conseguir ver. Sim, agora sim. Ó. Então, eu vou diminuir a velocidade para a gente ver tô mais. entendendo. Ó, Não, a não, gente tô vai ver com- mais luz. Tô compreendendo, Né? tô compreendendo. Eu vou dar um zoom, porque quando eu dou zoom com essa lente, ela reduz a abertura máxima. Ela vai para 5.8, se não me engano é Tô 5.6. entendendo. Então, Vai para 5.6. Ó lá. Quando eu der um zoom, vai escurecer, ó. Tá vendo? Ficou mais amarelado? Com certeza. com Ficou mais certeza. amarelado porque o balanço de branco tá automático, mas não é nem questão disso, é mais questão da luminosidade, ó. Ó, mais claro, mais escuro. Nossa, Por quê? Essa lente é limitada a isso. Quando eu... Ó, vou te mostrar o número aqui, ó. Sem mexer no número, só mexendo no zoom. tô entendendo. Foi para 3.5. Sim. Já mudou. 5.6. 5.6, isso. Porque quando eu dou o zoom, ela perde essa passagem de luz. Ela perdeu a passagem de luz. Da entrada da lente até o sensor. Sim, mas... Porque eu aumentei essa distância aqui, ó. Ah, tá. Que a distância da lente até o sensor, quando eu dou o zoom, aumenta. Sim. Ela muda. Né? E por isso muda
Sim, a porque abertura. o zoom é para isso mesmo, é pra abrir ou diminuir, não é? Isso, na verdade nessas câmeras, com essas lentes, a diferença por exemplo, aqui, ó, ela tem uma abertura de 18 milímetros. Sim. E isso faz o quê, esses 18 milímetros? Ele faz eu ver uma área maior, mais aberta. Ah, tá. Quando eu mudo ela para 55 milímetros, eu vejo uma área menor. Que seria como se fosse o zoom. Entendi. Mas na verdade não é zoom, é só a abertura de campo dela, que acaba sendo maior ou menor. Essa aqui, por exemplo, ela tem uma abertura fixa. Essa é só 50 milímetros. Aí com essa eu não consigo mudar a abertura. Eu só consigo mudar o zoom. Então aqui, ó, o zoom não, o foco. O foco. Tá. Entendi. Que aí eu consigo mudar o foco lá para trás, lá onde está a espuma, ou aqui para frente onde está esse prato. Caramba. Puxa vida, hein? Ficar... Tá? Aí essa é a diferença entre as lentes. Basicamente isso. Tá. E outra coisa, outra diferença grande delas é que essa aqui tem uma abertura de 1.8. Sim. E com 1.8 de abertura, quanto eu tenho de luz? Então se for um ambiente mais escuro, igual aqui dentro, é só eu aumentar a abertura ou usar uma lente que tem uma abertura grande. Ok. Entendeu? Tô entendendo, sim. Isso dá até para visualizar aqui direto na lente, ó, a abertura dela. Ó, Com certeza. olha a diferença dessa. É mesmo, né? Ah, sim. Tá vendo? Então essa aqui é a abertura de 1.8 e essa aqui é 3.5 a 5.6. É bem maior, né? Menor. Não, menor, mas é o seguinte, mas... O número é maior. Ah, o Ah, tamanho da lente, né? sim. Fala. Sim. Claro. Então, mas a construção dela é maior por conta disso, porque ela tem essa variação, né? Que ela vai de 18 milímetros, que é uma angulatura mais aberta, Sim. a 55, que é uma mais fechada. Mais fechada do que essa. Até. E isso tem a ver também, mas o diafragma influencia alguma coisa na câmera? A luz que Na vai luz, chegar no né? sensor. Então, é isso aí que eu fiquei em dúvida. Quanto maior o diafragma, que é o caso dessa, Sim. mais luz chega à mais câmera. luz chega, entendi. Então, se eu tenho mais luz, eu consigo abaixar mais o ISO. Eu consigo uma qualidade de imagem melhor. Legal. Tá? Muito bem, Porque se eu tenho uma fonte de luz que é o suficiente, já dá lente. Ó, por exemplo, aqui eu estou com ISO 800. Ó, com ISO 800. Pelo que está vendo ali, tá certa essa fotometria? Ou ela está mais clara do que o Não, ambiente? ela tá mais clara, né? Então aí Tá para mais clara. ficar no real, eu diminuiria só o ISO, né? Porque com isso eu vou ganhar qualidade também. Pronto. Entendi. Então aqui no ISO 200, que eu não perco tanta qualidade, eu ainda consigo captar igual à visão real. Ok. Ok. Entendeu? Entendi. A Marcela chegou agora, ela Pode sim. Compreendi, professor. Entendeu? Entendi. Ficou alguma dúvida nos Não. três? Boa noite. Boa noite. Não. Tá bem definido, sim. Tá, só deixa eu Um ver. exemplo, né? Aula presencial é bom por causa disso, né? Eu também, tô conseguindo uma prática. Né? Né? Porque você tá vendo aqui, né? Não sei o pessoal lá de casa, né? Mas que você tá vendo legal. É. Né? Você consegue... Então, mas isso é bom até pro pessoal mexer querer vir na participar, máquina, né, do presencial. Claro, pô, mexer na máquina e tudo, né? É outra coisa, né? Pô, legal. Tá. É a primeira vez que eu mexo numa máquina também assim, né? Pra mim tá sendo uma novidade, né? Vou colocar a lente igual. A gente se interessa mais, né? Não, e geralmente o celular é tudo automático, né? A gente só ligou, apontou e tira foto. Olha lá. Que é mais prático. Legal, tô gostando. Filho, senta aqui, ó. Vem comer o bolinho que eu tô fazendo. Você vem aqui pro pessoal te ver. Vem aqui pro pessoal te ver. Tá, provavelmente tu não chegou a assistir a live, né? Não. Então vamos lá. A gente tava falando sobre os 3 pilares da fotografia Cadê um potinho? e fotometria. Já ouviu falar nessa palavra, fotometria? Já? Então ótimo. Fotometria basicamente é você medir a quantidade de luz ou a intensidade da luz que vai chegar até a câmera, Também. tá?
Então aqui eu coloquei lá um exemplo de um fotômetro, que é onde a gente consegue ver na câmera. Pega a outra que é melhor, porque essa desliga às vezes. Porque ela não tem um botão, aí ela entra no modo standby. Aqui tem o fotômetro na câmera, né? Se você olhar pelo Live View, ele aparece também. Mas aí, aqui fica mais fácil de visualizar. Então o fotômetro basicamente se está no zero, a foto está com a luz perfeita. Acima ela está muito clara, abaixo está muito escura. Se não for o que você quer, se você não quiser uma foto muito escura, então a ideia é você fazer a regulagem para chegar no zero. Tá? Aí aqui são os exemplos. Com o ponteiro no zero, como ficaria a imagem. Entre o +2 e o +3, está super exposta, tem muita Positivo luz. E o outro negativo. E o subexposto aqui está no -2, está muito escura, né? Então, é como fotometrar? A gente tem que fazer o ajuste dos três, da abertura do diafragma, que está ligado à lente, ISO, que é a sensibilidade do sensor da câmera à luz, e a velocidade do obturador. O que é a velocidade do obturador? É o tempo que isso aqui vai acontecer. Ó. A velocidade que isso vai acontecer. Que ele vai... Velocidade da capturação. Isso, que ele vai levantar para o sensor que está lá dentro, tá vendo essa parte preta? É o sensor. Que vai levantar para ele ver a luz. Então essa velocidade está 100% ligada a isso. A esse tempo que isso vai acontecer. Tá? Então a abertura do diafragma, na câmera a gente vai regular aqui, ó. Tá aparecendo já o menu. Tá apertando o Q. Ele já apareceu na abertura. Se não tivesse aqui, era só apertar para um lado ou para o outro que ele ia mudar. Tá? A gente faz o Dion para baixo, ele vai... Esse botão aqui é aquele Isso. que aumenta... Isso. É o que aumenta ou diminui. Se você fizer ele para baixo na abertura, para a esquerda no caso, ele vai abrir. Se você fizer para a direita, ele vai fechar. Ai, meu Deus do céu. O que? Aí para a direita ou para a esquerda, ele vai abrir ou fechar. Isso. Entendeu? Então, quanto... Aqui fica negativo esse 3. Não, ele vai ficar sempre na abertura máxima da lente. Essa lente que a gente está usando é 1855. Ela aqui em 18 milímetros, que é o ângulo maior de visão dela, ela vai ficar no máximo em 3.5. Aí o mínimo, que é sempre ao contrário, né? O 22. Mas se colocar ele em 55, o mínimo 35. 36, né? 36. Tá? E esse mínimo é relativo também. Ou a abertura máxima é relativa ao zoom dela também. Como assim? Aqui atrás é regulável? Por exemplo, se você Tá. aumentar ou diminuir o zoom dela, você vai mudar a abertura máxima dela. Entendi. Tá bom? Então a abertura tá ligada sempre com a lente. Se eu trocar essa lente, vou colocar nessa aqui. Que essa é a lente de 50 milímetros, ela tem uma abertura maior. Eu trocando essa lente, olha a abertura dela. 1.8. Por quê? Ela é uma lente fixa, ela não tem zoom. Então a abertura mínima dela, também ela é mais aberta. A abertura mínima máxima pega dela, mais, né? Essa. ela capta mais luz. Mais luz. Mas a questão da visão dela é menor. Que ela capta só 50 milímetros. É como se essa estivesse no zoom. Que ela chega a 55. E essa é 50. Então, como se essa estivesse no zoom, é a mesma Normal distância dela. que ela vai pegar. Tá bom? Vamos lá, como que regula? Os três vão ter os prós e os contras. Por exemplo, se eu abrir demais essa lente, ou fechar demais essa lente, eu vou ter menos luz entrando chegando até o sensor. Daquele que a gente mostrou que abre e fecha. Tem menos luz. Então a imagem que eu vou ter é essa aqui, ó. Tá vendo? Não tá vendo porque tá escuro. Entendi.
Então, aí se eu, apesar que não é só Diminui abrir mais, que eu vou diminuir o número, então eu estou abrindo mais ela, eu vou ter uma visão maior. Só que essa velocidade também está muito alta. Então eu já consigo ver alguma coisa. Tá? Só que ainda está muito escuro, né? Sim. Então é isso. Basicamente a fotometria é isso. Eu consegui equilibrar os três pilares. O ISO, que é essa sensibilidade do sensor. Porque o ISO, se eu aumentar ele demais, o sensor vai ficar muito sensível à luz. Então o que vai acontecer com a minha imagem? Vai ver nada. Não, vai ver, só que a qualidade da foto, da imagem. Ó, é uma foto com uma câmera profissional, mas parece que é uma foto de celular. Porque o ISO está muito alto, então ele tá o sensor está muito sensível à luz. Então quanto mais alto, mais luz eu vou ter. Só que eu vou perder qualidade da foto. Entendi. Então a ideia é deixar o ISO no mais baixo possível. O mínimo dessas câmeras é 100. Tem câmeras que têm o ISO a partir de 50, mas não são todas. Então, ó, a abertura, por enquanto, a gente usa sempre na menor possível. E a velocidade, a gente coloca numa velocidade que a gente consiga manter a câmera parada na nossa mão, para congelar a cena. Por exemplo, aqui esse 1/100, sabe o que significa? Não. O 1 é 1 segundo. Então eu vou dividir 1 segundo por 100. Então em 1 segundo, se o processador dessa câmera tivesse velocidade para isso, em 1 segundo ele ia abrir e fechar 100 vezes. Entendeu? Só que ele não tem velocidade para isso, né? Nesse caso dessa câmera, se eu não me engano, ela só tira 5 fotos por segundo. Ela tira 5 só por segundo. Então o processador dela não é veloz para isso. Mas o tempo é isso. Eu vou dividir 1 segundo por 100. Tá? Então basicamente é isso. E o pró e o contra que tem da velocidade. Quanto mais lento eu deixar, mais luz vai entrar. Só que, por exemplo, na minha mão, eu não consigo... Esse ISO está muito alto. Na verdade, não. Na minha mão, eu não consigo segurar durante esse tempo todo aqui, sem tremer. Então a imagem vai ficar borrada. Então ela não é própria para movimentação. Não nessa velocidade. Tem que deixar uma velocidade alta? Mais alta. Tem que dividir 1 segundo por mais tempo. Ó, eu vou dividir 1 segundo por 8, para ver se eu consigo. A visão já diminui também por causa da luz, mas vamos fazer do computador. Ó, aqui eu já consegui segurar melhor, mas ainda tá uma borradinha ainda. Entendeu? Por quê? Porque a velocidade está muito baixa. Então o que eu tenho que fazer para equilibrar? Nesse caso aqui, para eu tirar a foto do computador. Eu posso aumentar essa velocidade. Se for alguma coisa de movimentação, tem que aumentar. Dançando. Daí para cima. 1/100 para cima. Só que aí vai depender da condição de luz no ambiente. Por exemplo, se eu aumentar a velocidade, eu estou diminuindo a quantidade de luz. Então como vai ficar minha foto? Se for num dia e tiver dançando, tem que deixar alto? No sol pode deixar, aumentar a velocidade. Ó, mais escura, só que a definição fica melhor também. Por conta da velocidade. Porque é uma velocidade que eu consigo segurar Captura mais. e ela consegue capturar mais rápido. Entendeu? Então basicamente é isso, a velocidade, que é o primeiro, que é 1 segundo dividido por uma fração qualquer. Né? Eu até comentei isso com o Elton e com a Mari, que 1/50 eu consigo segurar a câmera na minha mão. Então é o tempo mínimo que eu consigo trabalhar. Acima disso eu não consigo, ou abaixo disso eu não consigo. Se eu colocar 1/40 já sai borrado. Então na minha mão, em 1/50 eu consigo trabalhar. Se for abaixo disso, por exemplo, o nosso batimento cardíaco, está passando sangue aqui na nossa mão,
a câmera vai sentir. Mexe. Ah. Todo movimento ela vai sentir. Uhum. Então, abaixo disso, só se for no tripé e foto pousada. Se a pessoa parar. Porque se a pessoa se mexer qualquer coisa, vai sair borrada a foto. Entendi. Então, o primeiro é a velocidade, com que vai levantar lá a cortina para o sensor captar a luz. O segundo é a abertura do diafragma, que é o quanto a lente vai deixar passar a luz até chegar no sensor. E o terceiro é a sensibilidade do sensor à luz. Ah, nossa. Então, quanto maior esse número, mais sensível. Quanto menor esse número, menos sensível e mais definição de imagem. Entendeu? Então, a ideia é equilibrar os três. Então, por exemplo, para eu fazer uma foto dessa câmera aqui, aproveitar que ela está iluminada, eu acredito que eu teria que deixar a velocidade 1/60, a abertura no mínimo, e o ISO, como aqui tem Como que tá pouca luz, tem aquela luz ali iluminando, eu deixaria ele em 400 a 800, 400. Caiu a máscara. 1.800. Mas não tá muito escuro. Ó, Ela tá escura, mas ela pegou perfeito. dá pra saber o que que é. Tu olha a foto e sabe que é uma câmera, mesmo estando escuro. Por quê? A distância da luz é pouca e no preto é onde o ISO aparece mais. O ruído, por exemplo. Se eu aumentar aqui para compensar essa falta de luz, aumentando o ISO, Ele vai focar mais no preto. na verdade o preto vai revelar mais o ruído da imagem. As partes pretas. Aí fica meio cinzento, ó, o preto. Ó, tá vendo? Fica meio cinza. Bem você, a minha mãe. Aí fica aquilo, parecendo que a foto foi feita com o celular. Entendeu? Então sempre que eu aumentar demais o ISO vai acontecer isso. A menos que a minha câmera seja top e o sensor e o processador dela seja muito bom. Porque aí o ISO vai ser... Eu posso aumentar à vontade que não aparece ruído nenhum. Entendeu? Então basicamente a foto é isso, é equilibrar os três. A velocidade do obturador, que é o tempo que ele vai abrir e fechar. A abertura do diafragma, que está ligada à lente. Então se eu mudar a lente, eu vou ter uma abertura maior ou menor. E a ISO, que é a sensibilidade do sensor à luz. Entendeu? Isso que é chamado os 3 pilares da fotografia. 3 pilares. Ok. Uma foto não existe sem os 3. Sim. É que o celular ele já faz tudo automático. Né? É. Tem a opção de Coloca no fazer o manual. automático já. Tem a opção de fazer o manual, mas ninguém tem saco para fazer. Já vai no automático. É mais fácil, né? Então, deixa eu ver se tem alguém aqui assistindo. Assim. Vai descortinando algumas coisas, né, da gente, né? Vai descortinando, né? A gente já vai... Mas tem no celular, dá pra ver tudo no celular. Bom, acho que ninguém tem dúvida, porque ninguém fez pergunta, então... Então é isso, gente. Eu vou encerrar a live, tá? Quem estiver assistindo aí, compartilha com o pessoal. Essa eu não vou deixar online, eu vou editar também, só para ficar o conteúdo mais objetivo, tá? Mas então, um abraço para vocês e até semana que vem. Terça-feira, a partir das 18 horas, tá? Tchau. Tchau. Gente, obrigado por todo mundo que veio, tá bom? Desculpa chamar assim em cima da hora também, né? Gente, tchau, até a próxima. Se alguém quiser... Fico